Glória a Deus, amém. Querido Senhor, damos-te graça da Tua palavra ao nosso coração, Tua palavra nas casas e famílias dos Teus filhos. Lemos com favor de Deus em 2 Reis capítulo 4, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu perguntou-lhe: que te hei de eu fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com azeite. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, graças da tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Esta palavra produz um fruto de glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, tenha a gentileza de sentar. Recordam-se que nós falamos semana passada durante esta semana sobre Elias, e Elias que disse naquele lamento que ele fez diante de Deus, dizendo os servos de Deus, os profetas de Deus foram mortos. Quem é que se recorda? Em 1 Reis, no capítulo 19, Elias desabafando com Deus, Elias todo deprimido, angustiado. Está no capítulo 19 de 1 Reis, no versículo 10, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Este era um dos profetas, casado com esta mulher, pai destes 2 jovens, e que tinha sido um daqueles que tinha sido mortos. Quem depois ficou no lugar de Elias foi Eliseu. E agora é com Eliseu que esta situação se passa. O pai tinha sido um dos profetas mortos pela perseguição do rei Acabe e Jezabel. A perseguição do exército contra os servos de Deus. Eles tinham trazido para dentro das fronteiras de Israel a nova religião de Baal, a adoração ao Deus Baal, e começaram a matar os profetas de Deus, a palavra de Deus, as Bíblias. O Velho Testamento, como eles tinham, foi banido, proibido. Elias teve que fugir para o monte. O capítulo 17 diz que ele foi alimentado pelos corvos e depois foi para a fronteira do Líbano, no sul do Líbano, a cidade de Sidon, ou a aldeia de Sarepta, onde se escondeu, sempre na direção de Deus, sempre na proteção de Deus, mas ouvindo as instruções de Deus para escapar daquela perseguição violentíssima. Anos mais tarde, não muitos anos mais tarde, Elias é levado aos céus, logo depois do capítulo 19, como você vê, foi escolhido Eliseu, e Elias é arrebatado aos céus. Eliseu fica no lugar dele. O país demorou muito tempo a recuperar daquelas crises todas, daquela morte, daquela seca, daquele sofrimento. Os danos que foram causados pelo rei Acabe a Israel são danos e sofrimentos que não são mensuráveis, difíceis de calcular os danos causados ao longo daqueles anos todos de degradação, de um ambiente espiritual desgraçado, sem a presença de Deus, com juízos de Deus e julgamento de Deus, e mesmo assim o povo sem perceber as diferenças entre o certo e o errado, entre a palavra de Deus e os Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e os deuses falsos. Porque foram ensinados deuses falsos às pessoas. Foi ensinado através da religião a falsidade das adorações. E quando alguém não é ensinado corretamente, como pode saber e distinguir o que é certo se a verdade lhe é oculta? Se só conhece uma coisa, só conhece a mentira, se troca a mentira pela verdade, se troca as trevas pela luz, se não conhece nada do que é verdadeiro e autêntico, se ouve só uma voz, a mesma voz,
Por isso é que em todas as ditaduras da terra eles querem sempre, os ditadores desta terra, sejam políticos, sejam religiosos, sejam quem forem, querem que só eles sejam exclusivos, impedir todos os outros de poder dizer alguma coisa, e são bárbaros perseguidores de outros. Quando você vê isto, vê a intolerância, a perseguição, está diante de Satanás. Satanás é o que quer apagar a luz completamente. Ele faz tudo para que a luz não possa brilhar. Fez tudo para Jesus ser morto logo à nascença, colocando o ódio no coração de Herodes. Fez tudo para se ver livre da igreja primitiva, cheia da glória de Deus. Satanás faz tudo para que a luz não resplandeça, cegando o entendimento, ocultando a palavra de Deus, impedindo o acesso às Escrituras. Ele luta desesperado por isso. Por isso esses danos perduraram por muitos anos ainda. As crises, a pobreza, a miséria multiplicada. Nos tempos de Eliseu continuou a recuperação, a pouco e pouco, de tudo o que se tinha perdido. E esta mulher vem falar com Eliseu e vem contar-lhe acerca da angústia que ela vive. Com a morte do marido, a vida afundou-se mais. O marido era o pilar que sustentava sobre aquela casa. Os filhos ainda jovens não têm condições de ajudar uma mãe viúva. Não há assistência, não há cuidados especiais. O Estado está longe e afastado de tudo. Estamos a falar de uma época lá para trás muito miserável e selvagem. Uma viúva abandonada com 2 pequenos filhos não tem hipótese, a não ser afundar-se cada vez mais. E ela vai ter com o profeta, porque o credor veio a exigir o pagamento de uma dívida e, pela lei da época, ele podia ficar com os filhos dela para ser escravos dele e trabalharem até que a dívida fosse paga. Então eles iam trabalhar e não receber nada, não ver resultado nenhum do fruto do seu trabalho. Onde é que você já ouviu isto? Alguém dizer, trabalha e nunca vê nada. Já ouviu alguma vez isso dito? Já ouviu? Já ouviu alguém dizer assim, a gente trabalha, mas nunca vê nada? Já ouviu? Então está na presença desta maldição que está aqui. A maldição da escravidão, que o diabo queria que isso fosse geral. Ele queria que isto fosse para todos, não queria que fosse só para alguns, era para todos. E quando ele pode implementar algum regime, algum sistema político que o faça, pode estar descansadinho que vai mesmo conseguir fazer isso. Põe tudo na miséria, põe tudo na pobreza, na ilusão de que, sendo todos pobres, não há competição. Esse é o suprassumos da invenção que o diabo fez a nível político. A nível religioso também ele consegue fazer coisas extraordinárias. Aquele título da pobreza franciscana já não se aplica hoje. Temos um franciscano a viver no maior luxo em Roma e temos o presidente português dos franciscanos com uma reforma de 7.000 euros por mês, além de outras benesses que tem guardadas. Se isto é uma pobreza franciscana, eu quero já esta pobreza. E você? Quantos é que querem uma reforma de 7.000 euros por mês? No mínimo. 7.000 euros por mês. Se ouve falar o padre Melícias a dizer que vive mal, que sofre muito, que tem uma reforma só de 7.000 euros, além dos outros ganhos exorbitantes que teve durante anos, e está preocupado, o que é que há de ser daquelas avózinhas que têm uma reforma de 350 euros ou 60, que são muitas, e que ainda alguns deles ainda cuidam dos netos. Reformas de 450 euros, reformas de 500 e 600 euros. Eu aprovava já uma lei que desse aos políticos todas estas reformas. E já agora metam-lhe os banqueiros também. Porque é obsceno
é uma obscenidade, é um insulto à inteligência das pessoas. Um banqueiro, por exemplo, um ex-banqueiro ganhar 120 mil euros de reforma por mês. É um insulto a uma nação inteira. Um insulto. Mas é legal. Não é um insulto legal. Legalmente é possível, mas não deixa de ser um insulto. Mas esta mulher estava na miséria. E no meio da angústia ela vem ter com o servo de Deus e vem clamar diante da presença de Deus: os meus filhos vão ser levados como escravos por causa disto. Isto não pode ser. Isto não fica assim. Ora, diga comigo, isto não fica assim. Isto não é possível. Isto não é aceitável. Isto não é justo. E isto não vai acontecer. Então esta mulher recusa-se a aceitar o que o diabo quer fazer. Mas era legal. Não interessa. Era legal, mas era o diabo. É que o diabo às vezes é legal. Ele não é sempre ilegal. Aliás, muitas das vezes ele é completamente legal. Rouba legalmente. Prejudica legalmente. Faz coisas que dentro da legalidade são um insulto. Mas é ele que está por trás do assunto. Glória a Deus. E esta mulher disse: isto não pode ser, isto não vai ficar assim. Eu venho diante de Deus porque eu tenho uma aliança com Deus. Ela disse: o marido que faleceu, teu servo, era servo de Deus, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora aconteceu isto. Mas nós temos uma aliança com Deus. Nós servimos Deus. Nós somos sérios com Deus. Nós sempre tratamos com Deus corretamente. Nós sempre temos a nossa vida com Deus em ordem. E o que não está em ordem, pusemos em ordem, pomos em ordem, queremos viver em ordem, queremos estar retos diante de Deus. E agora o diabo veio para escravizar, para fazer mal, para trazer-nos este mal? Não. Diz, meu Deus, como é que vais resolver isto? Qual é a tua palavra? Dá-me uma palavra sobre isto. E Deus deu uma palavra. Quando Eliseu perguntou à mulher: o que é que tu tens em casa? Ela disse: não tenho nada em casa. Não tenho nada. Tenho só uma botija com azeite. E esta resposta dela era a resposta esperada. A resposta do azeite, símbolo da unção. Eu tenho só a unção de Deus e tenho só o poder de Deus sobre a minha casa. Não tenho lá nada, não tenho meios nenhuns, não tenho condições para responder a este desafio tão difícil, mas tenho a unção de Deus, tenho a presença de Deus e o poder de Deus, tenho uma aliança com Deus e tenho uma botijinha assim pequena com azeite. O azeite é símbolo da unção. O que ela vem dizer é: eu não tenho mais nada a não ser a unção de Deus. Eu não tenho mais nada a não ser a presença de Deus. Eu não tenho mais nada a não ser uma aliança com Deus. É isso que eu tenho. Então não há dinheiro. Não há. O que há então? Há uma aliança com Deus. Há a unção de Deus. Há o poder de Deus. Tem influência, tem capacidade de influenciar coisas. Não tem capacidade de influenciar nada. Mas tem a unção de Deus, tem o poder de Deus, tem a aliança com Deus. Tem uma vida reta com Deus, que cumpriu com Deus e tem temor de Deus. E Eliseu disse: é suficiente. Agora, se você disser assim: o que é que você tem? Não tenho nada. Como é que vai resolver este problema? Não sei. Mas o que é que tem para resolver isto? Nada. Tenho só a unção de Deus, o poder de Deus e a presença de Deus. E isso vai resolver o assunto? Vai. Eliseu disse que sim. Deus diz que sim, que vai resolver o assunto. Deus vai fazer aparecer a solução. Deus faz aparecer a vitória. Deus faz aparecer o que é preciso. A parte nossa é fazer a nossa parte. A parte de Deus é fazer aparecer o milagre. Nós fazemos a nossa parte. Deus faz aparecer o milagre. Quem é que me entendeu? Precisa de estar aplicado com Deus. Então ela vem em busca da revelação em tempo de angústia. Não tenho nada, só tenho a unção de Deus. Mas quem tem a unção de Deus tem tudo o que precisa. O resto vem por acréscimo. Quem colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas lhe serão
acrescentadas. Quer dizer que o segredo está em colocar Deus primeiro, pôr Deus primeiro, ter a presença de Deus, a unção de Deus, a vida de Deus em nós, e a seguir o resto é acrescentado. E esta é uma busca séria, porque estamos aqui de frente a um problema de vida e morte. O que mais que havia à volta era morte. O que mais havia era vasilhas vazias. E foi isso exatamente que o profeta disse: vai e pede todo o vasilhame vazio aí pela vizinhança, que ninguém tem nada. Pede tudo o que está vazio, coloca na tua sala e fecha a porta. Fecha a porta, esta palavra, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos. Fecha a tua porta a tudo o que está lá fora. Fecha a tua porta a tudo o que é crise, a tudo o que é angústias, a tudo o que é fome, a tudo o que é morte, a tudo o que é histórias. Bate a porta contra isso e fecha tudo isso. Fecha-te com Deus, no poder de Deus. Quando nós fechamos a nossa vida dentro do poder de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus no lugar secreto com Deus e fechamos a nossa porta lá fora, às doenças, aos problemas, às vozes de Satanás que querem entrar, dizer não consegue, e não vai ser possível, e é difícil, e é muito mau, e está tudo perdido, está tudo arrasado, está tudo destruído. Então, fecha a porta a isso. Em nome de Jesus, fica tudo lá fora. Esta fé e esta determinação do seu caráter de se agarrar ao poder de Deus, de fechar a porta na cara do diabo e dizer: cá dentro com Deus somos maioria, e tem que aparecer a resposta e a solução, e a vitória vem das mãos de Deus sobre a nossa vida. Nós somos como aquela vasilha cheia que aquela mulher tem. Às vezes o mundo lá fora são só vasilhas vazias, todas com eco. Todas, o eco ouve-se muito. Cada um a gritar os seus desesperos. Mas nós temos que estar cheios. Cheios de Deus como um cálice que transborda. Cheios da fé, da confiança, do poder de Deus, da vitória. Tem que aparecer essa vitória em nome de Jesus. Esse diabo não vai conseguir fazer esse mal. Isso não vai ficar assim em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isto é o que os filhos de Deus fazemos todos os dias. Fazemos por nós, fazemos por outros, fazemos em favor de outras vidas, de outras pessoas que pensam que vão ser derrotados, que pensam que o diabo vai levá-los como escravos, vai toda a vida andar a secar, a desesperar-se, vai ser arrastado no meio dos problemas e nunca vai levantar a cabeça. É mentira, esse Satanás é um aldrabão, é o maior contador de mentiras, é o inventor das mentiras. Jesus chamou-lhe o pai da mentira. Esse sim que é o mentiroso mor, porque nada daquilo que ele diz vai acontecer. Mas pastor, mas frente às realidades e aos problemas e aos factos, isto são factos, eu sei, mas nós temos de estar agarrados a um facto maior que é Deus. Temos de estar agarrados a um fator maior que é a presença de Deus e o poder de Deus, e crer em Deus. A fé é a certeza das coisas que ainda não se veem, a certeza das coisas que nós confiamos, que esperamos, que vêm ter às nossas mãos em nome de Jesus. A fé é essa confiança. E se oramos como devemos orar, se nos enchemos do poder de Deus como devemos encher, nós vamos ver milagres de Deus acontecerem. Pode até haver custos, pode até haver sofrimentos, pode até haver lágrimas, pode até haver esforço enorme, mas tem que aparecer a resposta. Em nome de Jesus. E a porta tem que estar fechada. Não abra a porta. Não abra a porta desobedecendo a Deus. Não abra a porta ao diabo pecando. Não abra a porta ao diabo para ele tirar-lhe as coisas que são suas e que têm que estar nas suas mãos seguras e firmes. Não abra a porta ao diabo em nada. Não desobedeça em nada. Não transgrida em nada. Não se desvie do caminho. Não deixe de orar. Não deixe de se encher. Não abra a porta ao diabo em nome de Jesus. A porta é para estar fechada, batida na cabeça dele, e ele não tem hipótese nenhuma de entrar por essa porta que você segura firme para não deixar passar. Amém? Não deixe lugar ao diabo. Essa é uma frase lapidar das Escrituras. Quem não dá lugar, nós não damos lugar. Nós dizemos: não consinto, não permito, não aceito. Esse mal não vai acontecer. Esta mulher tomou essa decisão do mais profundo da sua alma. A bênção de Deus vai chegar às minhas mãos, e vem aí, e não falha de acontecer essa bênção de Deus.
Se é uma luta sobre uma cura, você fecha a porta à doença, fecha a porta à noção do perigo, das dores, do sofrimento, da morte, fecha a porta a isso e enche do poder de Deus cá dentro. Fecha a porta contra a entrada do inimigo. Fecha a porta contra todas as vozes de crise, de angústia, de morte, de destruição que estão à volta. E guarda-te dentro de ti, guarda o teu coração, porque do teu coração saem as saídas da vida. Amém? Quando ela começou a vazar daquela botija cheia, e essa é outra resposta que nós temos que ter: somos botijas cheias ou vazias? Como é que você está? Está cheio ou vazio? Oh, presta atenção, o diabo vai fazer tudo para você ser uma botija vazia. O diabo vai fazer tudo para você não orar, vai fazer tudo para você não ter tempo para orar. Ele sabe que se você orar e se encher do poder de Deus, você torna-se um perigo para ele. Torna-se uma pessoa perigosa para ele. Torna-se uma pessoa intratável para ele, indomável para ele. Ele não consegue escravizar, não consegue dominar, não consegue agarrar, não consegue pará-lo, não consegue amarrá-lo, não consegue fazer nada de si. Isso é bom. Glória a Deus. É bom que ele não possa fazer nada consigo. Já não sei o que fazer com aquele filho de Deus, com aquela filha de Deus. Já lhe atirei com tudo, já fiz tudo, procurei fazer-lhe tudo e não consigo pará-lo. Olha que bom. Olha que boa notícia que o inferno lhe deu. Então ele vai procurar desviá-lo de orar, desviá-lo de se encher do poder de Deus, desviá-lo de ser uma vasilha cheia, como um cálice que transborda. Essa é a busca dele, você não orar. Se ele conseguir pô-lo assim, sem orar, afadigado, a correr de um lado para o outro, a fazer isto, fazer aquilo, 1000 coisas, o resto é fácil. O problema que o diabo tem é quando você dobra os joelhos e começa a orar. Aí sim ele tem um problema. Por isso, preste atenção a isso. Ele fará tudo para que você não ore. Fará tudo para que na lista toda que você tem de coisas a fazer, não esteja oração. Como prioridade número 1. Como assunto número 1. Porque ele sabe que se a sua vasilha estiver vazia, você não tem nada para pôr nas outras e Deus não tem nada para fazer um milagre. Deus precisa de você estar cheio. Essa vasilha cheia que a mulher tem é ela própria, cheia de fé, cheia do poder de Deus, cheia de confiança em Deus, a dizer: eu sei que basta uma palavra, o que Deus disser eu faço, e o que eu fizer vai dar certo, em nome de Jesus. Ela recusou-se a aceitar o mal que o diabo queria fazer, e você tem que se recusar a aceitar o mal que o diabo quer. O mal que ele quer não vai acontecer, em nome de Jesus. E para ser esta fé, e para poder dizer isso cheio de fé e de convicção, porque não pode dizer isso da boca para fora, tem que dizer isso a partir de dentro do coração cheio, para isso tem que estar cheio. Há gente que diz uma palavra: eu creio, a palavra sai assim. Caiu aqui, não chegou nem 1 metro à frente, 15 centímetros, uma palavrita saiu. Parecia uma mosca só com uma asa. Não foi longe. Por que é que não foi longe? Porque não sai de uma vasilha cheia. Sai de uma vasilha vazia, sem confiança nenhuma, sem fé nenhuma, que só acredita por ver coisas. Nós não andamos por ver coisas. A nossa motivação é no poder de Deus que está dentro de nós. As coisas ainda não se veem, mas vão ver, glória a Deus. Ainda não se vê agora, mas vai ver. Passado um bocado, ela começou a despejar daquela vasilha cheia, pequenina. Começou a encher 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 70, 80, 90, 100, tudo cheio. Se eram vasilhas de 5 litros, o garrafão de 5 litros. 500 litros de azeite. Oh, glória a Deus! Isso equivalia ao euro milhões da época. Não admira que ele tenha dito: fecha a porta. Fecha a porta. Se souberem que tens 500 litros de azeite em casa, não há azeite, ninguém tem nada. Quer uma batata, come assim com água e com um bocadinho de cheiro a azeite. Entram pela casa dentro e comem tudo. Está destruído em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. De
repente esta mulher que tinha corrido para o profeta para receber a palavra de Deus, a revelação de Deus na angústia, agora correu para ele para receber a revelação de Deus na abundância. Sabe, meus queridos irmãos, nós não devemos ser diferentes na angústia ou na abundância, na escassez ou na multiplicação. Devemos manter o mesmo coração simples. Há pessoas que, quando não tinham nada, eram humildes, buscavam Deus, oravam, sinceros, clamar diante de Deus. Agora tem tanto, está tudo cheio, está tudo... De repente ficou importantes. Já não preciso de orar, que eu faço assim, trucla. E Deus traz-me tudo aos meus pés. Ele até me pergunta a mim o que é que deve fazer amanhã ou não. E em vez de dizer se Deus quiser, sou eu que digo se eu quiser. Isto está muito mal. Esta mulher manteve-se humilde na escassez e na abundância, quando não tinha nada e quando tinha tudo. Quando estava muito mal, aflita, angustiada, e quando agora tinha tanto e tinha tudo à disposição, que dava para pagar a dívida, sobrar e viver o resto da vida dela, com tanta abundância que recebeu. E foi na mesma humildade, a primeira humildade dela no meio da angústia, a segunda humildade dela no meio de tanta abundância foi ao profeta e disse: e agora o que é que eu faço? O que é que Deus me diz que eu devo fazer? E ele disse a resposta mais simples que se podia imaginar. Disse: paga tudo, liquida tudo e vive do resto. Tão simples. Há respostas de Deus que são extremamente simples. Outras respostas de Deus são extremamente sábias. Respostas sábias, como as respostas dadas a José diante do faraó. Deus disse-lhe como devia fazer. Respostas cheias de sabedoria. Outras respostas são estranhas. Eu dou ordem aos corvos para que te alimentem, disse Deus para Elias. Ou vai lá para Sarepta e uma viúva vai te sustentar. Que resposta estranha. Porque a viúva não tinha nada, estava a morrer de fome. Mas Deus fez aquilo para salvar aquela viúva. Mais tarde Jesus disse que não havia tantas viúvas em Israel. Mas no tempo de Elias, Deus enviou uma viúva em Sarepta de Sidon. Por que não enviou às viúvas de Israel? Porque não seria bem aceito Elias. Mas quantos aceitam a revelação de Deus, a presença de Deus e a palavra simples de Deus? Há outras revelações que são espetaculares. Andar sobre as águas é uma revelação espetacular de Deus. Ou uma revelação extraordinária como esta, de uma vasilha pequena, Deus multiplicou. Uma coisa espantosa que fez. E Deus, nós nunca sabemos o que Ele vai fazer quando você se lança nos braços dEle e confia nele. É Ele que vai dirigir o assunto. A batalha passou para as mãos dEle e agora é Deus quem vai conduzir as coisas para acontecer um milagre extraordinário. Quantos querem um milagre extraordinário na sua vida? Senhor, damos-te graças hoje da Tua palavra. Damos-te graças desta palavra produzir fé em nosso coração e produzir abundância em nossa vida. Esta palavra do milagre extraordinário que Tu causaste na vida desta mulher e da sua casa, que se recusou a aceitar o mal, que se recusou a aceitar o que o diabo queria fazer e que confiou que Deus ia abrir caminho no meio da dificuldade, ia resolver no meio do problema. Deus ia fazer aparecer uma bênção tal que viesse a maior abundância. Eu creio em nome de Jesus que Deus é fiel, que o Senhor é poderoso para fazer tudo acontecer muito mais do que nós podemos imaginar ou pedir ou pensar. Eu creio em nome de Jesus que Ele faz acontecer muito mais e tem preparado muito melhor, para além de tudo o que nós podemos acreditar em Deus, mas que tem que ser a direção dEle, tem que ser Ele a dirigir, tem que ser Ele a conduzir, tem que ser Ele a conduzir a nossa vida. Faz isso na nossa vida, Senhor. Quantos querem isso na sua vida? E o Senhor faz isso na minha vida. Faz isso acontecer na minha vida. Tu és o Deus dos impossíveis. Tu restauras a nossa vida. Tu renovas os nossos pensamentos. É de Ti que vem gozo e alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que esse milagre da abundância venha sobre a igreja, sobre as casas e famílias. Neste primeiro domingo do mês em que oramos para que a multiplicação financeira das bênçãos de Deus venha sobre os Teus filhos. Oramos com fé em nome de Jesus, crendo no melhor de Deus.
que não falha de acontecer. Não falha de acontecer. Diga comigo assim: Deus abre uma saída. Deus abre portas que o inimigo tinha fechado. Deus faz acontecer o melhor. Deus produz com abundância em favor dos seus filhos. Deus nunca nos desampara. Nunca estarei desamparado, nem meus filhos a mendigar pão. Declaro essa palavra. Na fé desta palavra, eu creio em nome de Jesus. Há refrigério em tua presença. Nada é melhor do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Quer dizer, irmãos, precisarem de oração ou falar comigo alguma coisa, tenha a gentileza de vir à frente. Tenho todo o gosto em orar por si. Aqueles que precisarem de ir, vá com a paz de Deus. Tenham uma semana cheia de vitória com Deus. Há refrigério em tua presença. Nada é melhor do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Há refrigério em tua presença. Nada é melhor do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo, Pai. Não há maior gozo do que estar contigo. Não há maior gozo do que estar contigo.